Oi pessoal, eu sou Suelen Salas, sou médica estrangeira boliviana. Eu estudei em Santa Cruz de la Sierra, na Universidade Católica de Bolívia, e eu sou médica revalidada pelo INEP. Eu realizei minha revalidação no ano 2016 e eu vou contar um pouco sobre como que eu cheguei a fazer todo esse processo. No ano 2014, eu decidi entrar nesse caminho da revalidação sem ter muita informação, na verdade. Em março de 2014, eu fui morar na cidade de São Carlos, que é uma cidade no interior de São Paulo, uma cidade pequena, que eu já conhecia. No ano 2013 eu tinha conhecido essa cidade, então por esse motivo de eu conhecer essa cidade, ser uma cidade pequena, pela situação econômica que eu estava atravessando naquela época, meus pais não conseguiam me manter em uma cidade maior, porque a diferença do aluguel, do estilo de vida, da comida era muito diferente os valores que em São Paulo. Eu fui para São Carlos por esse motivo. Eu não conhecia ninguém, eu não tinha familiar, eu não tinha um amigo, muito pior na área da medicina, eu não tinha nada. O único que eu tinha era a vontade de eu querer revalidar. Aí eu fui dividir, pagar o aluguel para uma moça que ela alugava um quarto na casa dela com um banheiro. Eu fui morar lá, isso foi em março de 2014. No final do março eu viajei para São Paulo para fazer algumas coisas com meus pais, porque meus pais estavam em São Paulo. E nesse tempo eu encontrei uma amiga minha muito querida, que ela estava morando em São Paulo, que ela já tinha feito a prova de revalidação 2013 e tinha feito o curso do MED-curso, que esse é um curso preparatório para a prova de residência. Na minha época não tinha curso preparatório para a revalida, então a maioria usava esse curso. Esse curso é bem caro, pessoal. Na minha época, para mim, era muito caro fazer esse curso. Então, eu conversei com ela me explicou como que era o processo da revalidação e ela me mostrou uns vídeos que tinha do MED-curso, só que vídeos antigos, do ano 2008 e do ano 2009, que ela me passou um HD que eu tinha, toda essa informação. Ela me mostrou as apostilas, me disse como que era, ela me contou como que foi a prova do ano 2013, que ela não tinha conseguido passar, me contou que questões são as que mais pergunta, como que ela estava estudando, como que a outra colega tinha conseguido passar. Assim, foi muito bom para mim. Eu voltei para São Carlos e o único material que eu tinha para estudar era aqueles vídeos do ano 2008 e 2009. Então me vinha um problema, porque além de eu ter que estudar para a revalida, eu tinha que aprimorar meu português, porque eu precisava fazer uma prova de português, porque para você ter teu CRM, você tinha que ter visto permanente. Hoje em dia não é assim, mas na época era visto permanente, que você só conseguia atingindo morando 2 anos no Brasil com o visto temporário. Tinha que ter a prova de português e não tinha só que aprovar a prova, você tinha que ter o intermediário superior e tinha que ter a revalidação. Então eu tinha que correr atrás de 3 coisas. Então eu fui tentando aprimorar meu português através daqueles vídeos, eu estudava. E na época eu tinha um grupo no Facebook de vendas do material de apostilas de anos anteriores do MED-curso. Hoje em dia não encontro mais, mas esse grupo era especificamente só nisso, qual foi muito bom. Então eu consegui comprar todo o curso praticamente das apostilas do ano 2012. Eu comprei e eu comecei a estudar, isso foi mais ou menos metade de abril. E nesse meio tempo também eu conheci uma amiga que tinha feito medicina na Bolívia, na cidade de Cochabamba, e ela já tinha terminado o processo de revalidação. Ela é brasileira, de Franca, ela e o esposo, só que ela tinha feito através do processo de complementação, que depois eu conto para vocês o que é a complementação. E ela tinha feito todo esse processo como advogado, porque não sei se agora se faz isso, mas eu recomendo não fazer, porque vocês já vão ver porque na época você contratava um advogado que era especificamente para fazer esse tipo de coisa, para te inscrever
porque além da revelia do INEP, tinha provas que você podia fazer através da Universidade Federal de Mato Grosso, de Minas Gerais, tinha a de Rio de Janeiro. Quando você não conseguia, tinha direito a fazer a complementação, que foi aquilo que ela fez. Mas era um advogado que ia te procurando aqueles caminhos, que ele já tinha mais experiência nessa área. Então ela me falou, você deveria fazer com ele, porque você não fala bem o português, você está conhecendo ainda, você mora sozinha. E é verdade. Eu achei bom. Eu falei, tá. Ela ligou pra ele e falou, que tem uma amiga que também vai passar pelo mesmo processo que eu. Você pode cuidar das coisas dela? Posso, sim. Aí eu mandei minha documentação, fiz uma procuração e ele fez tudo o que tinha que fazer. Mandei o dinheiro para inscrição, tudo. Até então não tínhamos a data do revalida, então eu estava um pouco mais tranquila, porque eu achava que ia ser lá pelo mês de agosto. Então eu achava que eu tinha muito tempo para estudar. Aí eu já tinha, até então, aqueles vídeos que minha amiga tinha passado e as apostilas do meu curso de 2012. E comecei a estudar. Também no grupo, no Facebook, tinha um grupo que era muito comentado, era muito ativo, era sobre a revalidação. Então, por dia eles postavam algumas questões, você podia comentar, você participava. E essas pessoas que participavam criaram um grupo de WhatsApp, onde eu fui adicionada, porque eu quis ser adicionada, né? E criamos um grupo de Telegram, porque tinha um certo limite no WhatsApp, então não podíamos entrar todos. Criamos um grupo de Telegram. E começamos a estudar. Esse grupo foi muito importante para mim, porque além da gente saber medicina, porque eu sei que vocês vão ficar, mas será que eu vou conseguir passar? Todas aquelas questões que eu me fazia, eu acredito que vocês devem se fazer. Mas a gente tem que tomar em conta uma coisa que eu, desde o começo, eu fiquei sabendo. Eu pensei, é o seguinte, eu estudei 6 anos da minha vida medicina. Não tem como eu não saber medicina geral. Porque não estudamos 6 anos à toa. Então, tem que confiar no teu conhecimento. Aquilo que você estudou, esses 6 anos de faculdade. Só que você precisa aprimorar algumas outras coisas. Como meu material é antigo, eu precisava atualizar. Atualizar algumas diretrizes, alguns programas de saúde que meu país não tem, por conta de eu ser da Bolívia. Então, tem um programa do SUS. Aqui tem um programa, tem um programa do SUME da Bolívia, tem um programa do SUS no Brasil, que eu não tinha conhecimento nenhum. Então, tem novas leis, tem normas, como eu já falei, tem diretrizes, tem alguns medicamentos que se usam mais, como... Aqui não costuma usar muito nome genérico. Então, é diferente. Então, era aquilo que eu precisava. Então, e nesse grupo, a maioria era pessoas que estavam fazendo o programa Mais Médico. Né? Já levavam 1, 2 anos fazendo Mais Médico na tentativa de revalidação. Porque a maioria era brasileiro, que tinha estudado fora, na Cuba, na Argentina, que eles podiam entrar através do programa. A Bolívia não pode entrar no programa, então eu não podia trabalhar. Então, eles tinham todo esse conhecimento e eles iam passando naqueles grupos, o qual foi muito bom para mim. Aí saiu a data da prova, que foi não me lembro direito a data, mas me lembro que foi em junho de 2014. Então, fui estudar metade de abril, maio e metade de junho, mais ou menos 2 meses, 2 meses e meio, se não me engano, eu estudei. Mas eu estudei muito, pessoal, porque eu morava e eu estava só para passar. Então, eu precisava aprimorar meu português e estudar. Então, eu levantava, tomava café da manhã e eu ia para estudar. Só levantava para fazer meu almoço, almoçava e ia para estudar. Ia para dormir 1, 2 da manhã, porque a gente ficava fazendo simulado naquele grupo. Depois eu dormia todo o dia seguinte. Não tinha sábado, não tinha domingo, eu não saía, não conheci ninguém nesse tempo. Não tinha amigo, não tinha ninguém. Aí eu fui fazer a prova. A prova foi feita em São Paulo, em uma universidade, se não me engano foi na Unifesp, se estou errada, não me lembro. E eu fui com minha amiga morava em São Paulo, tinha um apartamento lá, né, alugava um apartamento, então fui dormir lá e fomos juntos fazer a prova. Era o 2º ano dela, então mais ou menos ela sabia me explicar como... Porque quando você vai chegar lá, é bem difícil, porque você não sabe se vai para a direita, para a esquerda, onde que vai ser, as pessoas... Em primeiro lugar, eu não falava bem o português, de falar uma coisa, você já tá nervoso. É tudo muito conturbado. E ela tinha falado para eu levar garrafa de água, algumas barrinhas de cereal, algumas balinhas. Eu tinha feito aí uma marmitinha com tudo isso. Caneta, levei 3 caso não funcionar uma, outra. Chegamos no dia da prova
eu não estava nervosa, eu estava muito contente de estar lá. Era a minha primeira vez na prova, e eu acho que foi aquilo que me ajudou bastante, porque o que te atrapalha na prova é tua ansiedade, teu nerviosismo, teu desespero, a autocobrança que nós temos, né? Nós como estrangeiro, brasileiro que vem que estudou fora, agora eu sou médico, mas sou médico lá, não sou médico aqui, não consigo trabalhar, eu realmente preciso passar essa prova para poder trabalhar. Então, ou tentar uma residência, né? Então foi bem é complicado a autocobrança que a gente tem. Então cheguei o dia da prova, chegamos lá, nos dividiram, eu fiz a prova. Eu posso falar que em 2014 eu estava bem tranquila, então em 2014 eu fiz a prova, eu consegui até rever minha prova 3 vezes, que eu tenho uns 4, 5 horas para fazer a primeira fase. Tem gente que se queixa, não dá tempo, não sei o quê, mas eu consegui. Aí tivemos um intervalo, que no horário do almoço, eu consegui almoçar com minha amiga. Eu lembro que só tomei um suco de laranja, um pão de queijo. Conversamos juntos, tentamos nos acalmar. Ela também estava muito nervosa. E fomos para a segunda fase à tarde, que é a prova de perguntas abertas. Você tem que responder por pontuação, são vários itens. Eu gostei também dessa prova, eu acho que eu consegui me explicar, consegui me dar bem. Mas tudo isso também foi porque eu já tinha me preparado naquele grupo que eu falei. Porque como eu não tinha noção de como se fazia uma prova, a prova do Revalida é muito diferente das provas que a gente faz na faculdade. Pelo menos na minha época era muito diferente. E tentar entender a questão, que aquilo que ele me está pedindo para eu poder escrever era bem complicado. Mas isso foi aprimorado porque eu fiz muitas provas do 2011, 2012, do 2013, e eu refacia, escrevia em português, tá? É uma coisa que a gente tem que fazer, porque pelo fato da gente falar espanhol, ter estudado em outro país, em outro idioma, às vezes a gente escreve, por exemplo, em espanhol é um cultivo, em português é uma cultura, então você tem que estar escrito em português. Então eu realmente treinei bastante isso, então fiquei tranquila. Voltei para São Carlos essa mesma noite, esperei os resultados 2 semanas depois, saiu o gabarito, descobri que tinha aprovado, eu estava muito feliz. Então, eu estava aprovada para a segunda fase. Só que aí que o INEP começou a dar um pouco de problema, né? Na segunda fase, eles deram uma data, mas também não liberavam o pagamento, a data foi adiada uma vez mais, e no final a data foi lá para novembro de 2014. No início de novembro. E na época de fazer o pagamento, eu mandei o dinheiro para aquele advogado, para ele me fazer a inscrição, ele fez. E eu comecei eu não fiz cursinho, não fiz nada, eu comecei a estudar através de vídeos no YouTube. Naquele grupo que eu tinha, já não tivemos muito estudo lá, porque a maioria das pessoas que não aprovaram ficaram naquele grupo e continuaram estudando coisas de teoria. Então, alguns que aprovamos, que passamos para a segunda fase, não teve o intuito de fazer um grupo novo, de estudar coisas práticas, coisas técnicas, fiquei sem grupo, fiquei sem ajuda. Mas comecei a ver muita coisa de prova antiga e tudo isso. Chegou na data da prova, uns 4 dias antes, saiu a lista dos nomes dos CPFs de quem tinham que fazer a prova, e quando eu fui lá a conferir, meu nome não estava lá. Eu comecei a ficar desesperada, eu liguei para o advogado não soube me explicar o que aconteceu. Passou um dia, liguei de novo, aí ele falou que ele tinha feito o pagamento e que não sabia o que tinha acontecido, mas que ele ia entrar na justiça, que porque que eu não ia poder fazer a prova, porque meu nome não estava lá. Então ele foi me enrolando. Então eu liguei para o INEP. Na época, antes disso eu já tinha feito o CELPE-BRAS, eu tinha aprovado, então meu português tinha melhorado bastante, eu tinha conseguido o intermediário superior. Na primeira vez que eu fiz a prova, graças a Deus, não precisei fazer de novo. E eu já conseguia ligar por telefone e reclamar. Então eu liguei, perguntei, eles me falaram que o comprovante que ele tinha mandado do pagamento era de outra pessoa, que ele realmente tinha esquecido de fazer o pagamento e não tinha jeito de eu fazer a prova. Então eu fiquei muito triste, eu até
pedir por favor para fazer a prova, que se eu podia fazer pagamento na hora, porque o valor também não era muito caro. Graças a Deus o Revalida não é caro, tá? É uma das alternativas que a gente tem para revalidar. Não consegui fazer. Sabe, minha bondade, eu já tinha pago o hotel, os 2 dias, porque ia ser no Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu já tinha lavado meu jaleco, tinha 2 jalecos, tinha meu estetoscópio, tinha tudo pronto, minha mala pronta, tinha comprado tudo, porque tinha que levar aguinha, essas coisas, já tinha tudo. E eu não consegui fazer a prova, eu fiquei muito triste, eu chorei, eu lembro que eu chorei, saí andando pela rua chorando. Eu falei, gente, eu vou perder um ano mais, eu tinha conseguido passar a prova na primeira fase, e aí eu não vou conseguir fazer a segunda por causa dessa situação. Enfim, eu voltei para Bolívia, né? Meus pais já estavam sabendo da situação, lógico, porque eles também tinham tentado conversar com o advogado para ver que tinha. Ele nunca falou que ele esqueceu, mas foi isso que aconteceu. Das inscrições que ele fez, de tudo o pessoal que ele estava cuidando, casualmente, se podíamos falar o azar, ele esqueceu de fazer minha inscrição. Do resto não esqueceu, mas de mim esqueceu. Então eu não consegui fazer. Eu nem tive oportunidade de fazer para falar que se eu ia passar, não ia passar. Eu não tive oportunidade nenhuma. Voltei para meu país muito triste, né? Porque meus pais tinham se reforçado. Na época, meus pais estavam numa situação econômica muito difícil, muito difícil. Eles tinham se reforçado muito para me pagar esses meses que eu morei lá para poder fazer a prova. E eu falei que não ia voltar mais no Brasil, porque tinha dado errado, eu não queria mais nada, eu ia ficar lá na Bolívia. E eu não queria mais nada da vida. No ano de 2015, em janeiro, meu pai conversou comigo e falou, filha, você vai ter que voltar, tenta fazer a prova novamente. Você já sabe como que é, você não vai precisar contratar um advogado, você já sabe sobre a sua documentação, você já escreve sozinha, você já fala o português, então não precisa de ajuda de ninguém, você já tem essa experiência e eu vou conseguir pagar para você lá o tempo que você precisar até você passar. Só que, meu pai falou, eu não vou poder pagar cursinho, me falou, porque eu não tenho dinheiro suficiente para isso. Eu só vou poder pagar tua prova e tua estadia. Eu falei, tá bom. Eu tinha um dinheiro poupado, né, de anos anteriores à faculdade. Eu levei esse dinheiro, aluguei um apartamento, montei um apartamento e comecei a estudar de novo, com aquele material que eu já tinha, com aqueles grupos que eu já era parte, e começava. Só que até lá tinha aquela autocobrança, né? Eu pensava assim, e se eu não passar esse ano, o que vai acontecer com a minha vida? Não consigo trabalhar, meus pais... E se a metade do ano meus pais falam, filha, eu não consigo te manter mais? A data do INEP não saía, parecia que esse ano 2015 não ia ter revalida. Estava desesperada, e eu pensava também, e se eu não passar? E se o ano passado, aqui 2014, eu passei, foi só por sorte? E se esse ano eu não tiver essa sorte? Então, eu sentia, ou que todos meus amigos sentiram aquela vez no 2014, quando eu encontrei aquela pressão já era maior, aquela coisa que vai te apertando, aquela autocobrança, aquele sentimento de que se você não passa, é um ano mais que você vai precisar ver o que você vai fazer, e que todo mundo te pergunta. E quantas vezes você sai e fala, você é médico, e onde você trabalha? O que você faz? Aí você tem que explicar, não, eu sou de outro país, eu vou fazer a validação, mas ainda não consegui. Não, era muito, não sei lá, era muito ruim. Enfim, nesse transcurso de tempo, eu sentia que tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu estava esquecendo. Porque eu tinha me formado no ano 2012, meu país, mas eu consegui todo o meu documento, porque lá é um processo difícil. Um dia eu conto para vocês como que eu tinha conseguido toda a minha documentação no ano 2013 e eu fui tentar revalidar no ano 2014. Então, até lá, o último contato que eu tive com um paciente foi no 2012. Então, eu tava com medo de ter esquecido tudo. Eu tava com medo de como se faz uma consulta. E também a experiência que eu tive do ano 2014 é que eu precisava de aprender sobre a saúde pública do Brasil. Como vou abordar um paciente, que palavras que eu devo usar, como vou fazer a prescrição, como vou fazer uma receita, quais, como eu tinha falado antes, quais são os medicamentos mais comuns que se usa, existe o SUS, tem alguns medicamentos que são de graça, tudo aquilo eu queria saber.
Então eu fui no postinho de saúde perto da minha casa, tentei conversar com a enfermeira-chefe para ela poder me dar a oportunidade de eu só acompanhar a consulta, sem precisar me mexer nem nada, lá no cantinho do consultório. Só que eu não tive. Eles falaram que eu não podia fazer aquilo, que eu precisava de uma permissão, ou que eu precisava ser parte de uma universidade, ou qual eu não era parte de nenhuma. Então, aquela tentativa não deu certo. Foram passando os meses, eu continuei estudando só teoria, com aquela pressão. Aí um dia eu fui no CREMESP de Araraquara, que é o regional de lá, conversar sobre a minha situação. Aí a secretária me falou que existia uma médica na Universidade Federal de São Carlos que tinha a carreira de medicina, só que era nova lá. E que ela tinha ouvido falar que uma médica ela tinha feito alguma coisa, um estágio com uma colombiana. E que ela tinha feito a documentação sobre o seu CRM para estrangeiro, sem precisar da revalidação. E ela me deu o nome dela, então eu fui procurar ela, mandei mensagem pelo Facebook, eu contei minha história, contei o que tinha acontecido comigo em 2014, que eu estava desesperada, que eu precisava realmente fazer medicina, que eu precisava ficar no hospital, que eu precisava ficar uma consulta, porque eu tinha medo de não passar na prova por causa disso. Aí ela ouviu minha história e ela falou, eu vou te ajudar, eu vou criar um estágio, só que eu sou infectologista. Ela falou, então, o que você vai ver vai ter a ver com infectologia. Eu falei, eu quero, eu topo. E foi criado um estágio para mim, um programa muito lindo. Só que eu não consegui terminar o programa, eu só fiz 2 meses, que foi no mês de agosto e setembro, parte de outubro, porque até lá não tinha saído a data do revalida. E eu achava que nesse ano 2015 não ia ter revalida. Então, por isso que eu entrei nesse estágio. Só que, para minha surpresa, na metade de outubro, setembro não, saiu a data do revalida, que ia ser 31 de outubro, 1º de novembro de 2015. Então, eu tinha que me preparar para o revalida. E eu tive que abandonar meu estágio, porque meu estágio me ocupava muita parte do tempo e era muito focado com a infectologia. E eu não podia perder essa oportunidade, minha prioridade era o revalida. Só que esses 2 meses e meio que eu participei desse estágio foi muito, muito bem aproveitado. E eu agradeço muito essa médica que foi muito boa comigo, porque nesse estágio eu aprendi sobre o HIV, de como que se cuida de um paciente, quais que são os medicamentos que se usa no Brasil, sobre o programa que se tem aqui, sobre as hepatites, como eu fazia parte, era como um R1 no Hospital Escola de São Carlos, então eu consegui fazer uma espécie de clínica médica durante 2 meses. Então eu fui ver nova insuficiência cardíaca, hipertiroidismo em pacientes, fazia tudo que se faz. Então, para mim foi muito bom, porque eu consegui aprimorar meu português, entrar no mundo da medicina no Brasil. Então, eu recomendo muito quem for vir de fora, tentar fazer um estágio, alguma coisa, enquanto a gente se prepara. Porque se a gente não tiver isso, não é que a gente não vai passar, a gente passa, mas ajuda muito. Então, esses 2 meses e meio foram muito bom para mim. Aí veio a data da revalida, foi novamente em São Paulo. Eu lembro que foi, acho que o 1º de novembro, porque o 31 de outubro teve festa e tudo isso na rua por conta de Halloween. Eu consegui usar meus dias do hotel que eu tinha pago em 2014 para fazer a prova prática, que eu não fiz, né? Não usei o hotel, então aí eu tinha hotel de graça agora, né? Eu fui usar, fui fazer a prova, era longe, aí eu já não sei te falar, porque era uma escola que ficava em um bairro muito longe, porque eu lembro que eu tive que tomar um metrô 5h30, você tinha que tomar 2 metrôs e ainda tomar um táxi ou um ônibus. Mas na época meu amigo, ele tinha alugado um carro e ele ia me encontrar em um ponto de ônibus pra gente ir junto, que foi o que a gente fez. Então eu tinha que sair 5h30 do hotel, pegar o metrô, e a gente chegou assim muito pertinho, 10 minutos antes de fechar o portão, eu lembro. Nós fomos fazer a prova, que é a primeira fase, uma prova escrita, que se divide em 2 tempos, né? Você faz 4, 5 horas de manhã, que é a prova de múltipla opção, e à tarde você tem a prova de questões abertas, que você tem que preencher alguns itens, escrever alguns itens. Aí eu fui com meu amigo também, que eu tenho muito carinho por ele, fomos juntos,
Eu lembro que antes a gente fez uma oração e falou: oh, Su, essa é a nossa vez, nós vamos conseguir, vamos ficar tranquilos, relaxados, que a gente consegue, a gente conteúdo tem, a gente estudou pra caramba. Ele tentava me acalmar e eu tremendo lá. Eu entrei, fiz a prova, aí eu senti diferença do ano 2014. Eu estava mais nervosa, eu não conseguia respirar direito, eu tinha muita sede, eu tive dor de cabeça e eu tinha uma mania de mexer a caneta quando eu estou pensando e faz barulho. Aí me chamaram bastantes vezes a atenção, não pode fazer barulho. E eu não percebia que eu estava tic fazendo o barulho. E eu consegui, o seu tempo foi bem curto para mim, porque no ano 2014 eu tinha revi minha prova 3 vezes. Esse ano não é que o tempo era menor, sino que eu acho que estava muito nervosa. Eu consegui fazer a prova e rever só a metade. Eu não consegui rever tudo. Entreguei a prova, a gente tem um tempo para almoçar, né? A gente foi para almoçar, eu já estava nervosa, meus colegas também já estavam falando para mim, eu fui mal, uma estava chorando porque achava que não ia passar esse ano. Então eu falava assim, vamos nos acalmar, que ainda falta a segunda fase, a gente não pode falar que não passou se nem fizemos a segunda parte da prova. Mas eu olhava para um canto, alguém triste, eu olhava para outro canto chorando, eu olhava para outro que falava, não, eu respondi essa daqui, era a B, não, acho que era a C. E tudo aquilo vai misturando na tua cabeça e tava na hora do almoço e você não sabe se come ou não come porque vai te dar uma dor de barriga e você não tem tempo para ir no banheiro porque o tempo da prova, você tem que estar no tempo da prova. Se você for no banheiro vai demorar muito, aí você perde tempo. Então é muita pressão. Aí eu voltei depois do almoço, né, entramos, aí eu consegui relaxar um pouco porque eu consegui conversar com outros colegas, a gente se encontra lá, você encontra muita gente e vai conversa aqui, conversa lá e deu tempo de fazer a prova. Eu fui fazer a prova, eu fui mais calma, só que na hora de que fecharam os portões, teve uma galera que não conseguiu chegar a tempo, porque no dia que nós fizemos a prova era um dia feriado, então não tinha muitos lugares para comer. Tem gente que se deslocou para comer para outro restaurante procurando, então demorou para voltar. E os portões foram fechados, você não pode fazer nada, igual que eu nem, ninguém pode te abrir. E aí a sala onde eu estava fazendo a prova dava perto desse portão, era no segundo andar, mas era perto da rua. Eles começaram a bater a porta, a gritar, a chorar, tinha gente que jogava no chão, pedindo por favor abrir a porta, que eles tinham atrasado só 2 minutos. Tiveram que ligar para a polícia para eles parar de fazer esse barulho. Então eu não conseguia focar na prova com aquele barulho. Aí no final acalmou tudo, eu consegui fazer a prova. Terminei a prova, fui para o hotel, né? No dia seguinte voltei para São Carlos. 2 semanas depois saiu o resultado da prova, não saiu o resultado, saiu o gabarito. Conforme você vai corrigindo o gabarito, cada resposta que estava aprovada, que contava como ponto, minha mãe estava do lado, minha mãe pulava, que nessa época minha mãe tinha ido me acompanhar, né? Na semana da prova ela foi, porque eu estava precisando muito de alguém comigo. E ela pulava e pulava. Cada que eu falava, não, essa aqui deu certo, minha mãe pulava. Aí eu consegui, né? Com o gabarito já tinha os pontos suficientes, então eu estava certa que eu ia ir para a segunda fase. Minha mãe voltou para meu país e a segunda fase, nós estávamos lá pela metade de novembro já. A segunda fase não ia ser o ano 2015, por isso que eu falo que eu aprovei o ano 2016. E foi 30 e 31 de janeiro de 2016, foi marcada a prova prática. Até lá eu já estava totalmente em desespero, porque eu tinha aprovado e eu precisava me preparar para a prova prática. E eu queria fazer um curso, porque eu estava muito nervosa, eu sentia muita pressão, eu falava, tudo bem, até aqui eu aprovei por segunda vez o Revalida, beleza, vamos lá. E se eu não conseguir passar a segunda fase? Vou ter uma terceira vez de sorte para aprovar? Não. Eu tenho que ter todos os meus meios necessários para poder fazer a prova. E surgiram aquelas provas práticas que tem para a prova da residência, aqueles cursos do Medcel e do Medcurso que tinha na época. Medcurso era muito caro para mim, inviável completamente. Medcel também. Só que eu conversei com minha mãe falou, filha, eu não consigo pagar. Ela falou para mim, primeiro ela falou que não ia conseguir me pagar esse curso.
porque tinha um desconto para pagar à vista, e era um desconto bom mesmo, porque eu não tinha. Então eu falei pra minha mãe, tudo bem, eu vou continuar usando do YouTube aqui. Só que daí, 3 semanas antes de fazer a prova, 3 semanas antes de fazer a prova, minha mãe me ligou e falou, filha, eu consigo se você ver de parcelar, de dividir no boleto. Aí eu fui dividir o curso em tudo que eu consegui, acho que foi 10 vezes. E fui fazer o curso 3 dias antes da prova prática. E até lá também você tem que ter é complicado, porque minha situação econômica era muito difícil. Eu juntei um dinheiro para poder viajar, porque você tem que pagar a viagem, o hotel, os dias que você vai comer, a volta, então é complicado. Então eu tinha um dinheiro reservado para fazer a prova, eu não tinha dinheiro para fazer o curso era em São Paulo. Se cair eu consegui mexer uma poupança aqui, uma poupança lá, e eu conseguia. Fiz o curso, voltei para São Carlos, fiquei 2 dias em São Carlos, aí viajei para Campinas, que a prova prática era no Hospital das Clínicas da Unicamp. Lá eles dividem, tá? São 2 dias de prova, são 10 estações, 5 em um dia e 5 no segundo. Eu faço outro vídeo para explicar detalhadamente como que é. E eu fui para fazer de tarde, porque a prova é de manhã e de tarde. De manhã faz um grupo, de tarde outro grupo, com o intuito de não se misturar, para não poder passar as questões, para ninguém ficar sabendo. Então eu fui fazer de tarde. Como meu nome é com Zuelen, eu fui a última, na verdade, o último grupo de fazer, então terminei saindo quase 8 da noite. Eu lembro que foi bem assustador, porque, como eu tinha falado antes, esse tipo de provas não tem no meu país. Então eu cheguei lá muito nervosa, eu cometi o erro de não comer nada, só tinha tomado café da manhã. Eu não almocei, levei só uma água e volta de novo lá, aguardando a prova, dor de cabeça, enjoo, fome. Os grupos iam se dividindo e iam saindo para a prova, e cada vez a sala ia se esvaziando. Então fiquei mais ou menos umas 5, 6 horas aguardando. Esse tempo fiz amizade com todo mundo. E o mais engraçado de tudo é que nessas 5 horas nós começamos a estudar, começamos a treinar. Começamos a falar assim com o pessoal que eu tinha feito amizade. Se chega um paciente com um politrauma, o que você vai fazer primeiro? Se você tem na maca lá um paciente que não tá, que acabou de ser atropelado. E aí a gente começa, eu vou primeiro fazer tal coisa, segundo fazer tal coisa. E essas 5 horas nós treinamos. Em vez de ficar calmos, estudamos praticamente. Chegou na hora da minha prova, fiz a prova, saí de lá satisfeita. No segundo dia voltei. No segundo dia não fui muito bem. Eu saí muito triste, porque como era uma das últimas de fazer a última estação, os atores eles já estão cansados. E quando você faz as perguntas, eu acho que eles não ouviram, ou não sei o que acontecia, que não me passavam as respostas que deveria. Porque saí, alguns falavam, não, mas eles me deram o calendário para fazer o cálculo da idade gestacional, e eu pedi calendário e não me deram. Sabe, eu não sei o que aconteceu, mas então eu achava que foi minha culpa, e aí eu até pensei, né, se eu não passar, como todo mundo, para todo mundo ter um calendário e para mim não, mesmo que eu tenha pedido, eu vou recorrer. Mas graças a Deus não teve necessidade, eu consegui também passar a segunda fase. Depois da segunda fase, eu consegui levar minha documentação, que depois eu dou dicas pra gente não ficar, porque são 2, 3 meses para sair a documentação, a minha saiu em uma semana, tá? Depois eu explico como fiz para que isso aconteça. Consegui entrar no CREMESP com minha documentação, já tinha dado entrada no meu visto permanente, eu já tinha meu CLPBRAS, como eu tinha comentado, então saiu muito rápido. Depois que saiu meu CRM, eu comecei a trabalhar. Aí vem outras questões de vida, né? O primeiro plantão, você é estrangeira, teu sotaque, mas as coisas mudam por completo. Aí a vida é outra. A gente consegue trabalhar, consegue ganhar um dinheirinho bom, vem outras aspirações, outras coisas. E eu queria fazer esse vídeo para vocês me conhecerem, para vocês saberem como que eu fiz, para vocês também saberem que não é impossível fazer a revalidação, que não preciso fazer o melhor curso para poder passar, ou que eu preciso saber super bem a medicina do Brasil, ou super bem o português, que no meu caso por ser estrangeira.
Se você tem vontade de fazer, você vai conseguir. O importante é você se preparar e se programar. Não faça como eu, né, que cometi a ruim experiência de confiar em pessoas, né, e outra coisa também, que eu vim na louca, sem me preparar e sem eu saber muito sobre o processo, por isso que eu tive que confiar em alguém, que foi o advogado. Não faça como eu, saiba antes, se prepara, junta sua documentação, conversa com alguém que já tenha feito a prova, pergunte todos os detalhes e vamos lá. E é só questão de estudar, porque, como eu já falei, nós fizemos 6 anos de medicina, não tem como não saber medicina. É só aprimorar as diretrizes sobre a saúde pública do Brasil. Então, vou deixar esse vídeo para vocês assistirem. Qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar, pode me perguntar. Se vocês quiserem saber com mais detalhes sobre a prova do Revalida, como que são as estações, que coisas pergunta, eu vou fazer alguns outros vídeos para poder explicar melhor. E espero que vocês gostem. Eu vou deixar esse vídeo, vou tentar deixar no meu Instagram, não sei se ainda se eu consigo deixar, ou se não, vou tentar ver se eu consigo publicar um canal de YouTube. Espero que vocês gostem e vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês terem, e eu vou tentar ajudar vocês em todo.